Olá, pessoal. 16 de julho de 1972. Estreava pelo Grêmio meu amigo Yura, jogador símbolo do Grêmio na década de 70. Vamos falar um pouquinho sobre Yura, a sua passagem pelo Grêmio e o jogo que marcou não só a sua estreia, mas o início de uma bela trajetória com a camisa tricolor. Antes disso, eu quero te fazer um convite. Se você quiser receber conteúdos exclusivos e inéditos que só o canal História Grêmio tem para você, então te inscreve lendo o QR Code que está aí na tela ou clicando no link da bio. Todos os dias no seu celular, um conteúdo super legal e de graça. Isso só o canal História Grêmio tem para você. Vai ali, te inscreve, curte essa experiência porque vale a pena. Júlio Titov, conhecido por todo mundo como Yura, filho de imigrantes russos que gostariam de ter dado o nome para ele de Yura. Yura, em russo, significa agricultor. Yura chegou ao Grêmio em 1971, aos olhos de Abílio dos Reis. Abílio dos Reis, que treinava a base do futebol, treinou Inter, treinou Grêmio. Abílio dos Reis era expert em detectar talentos. E foi aí que surgiu o olhar e trouxe Yura para o tricolor. Mas Yura, com a sua habilidade, o seu talento, o seu físico, a sua vontade, ficou pouco tempo na base. Em pouco mais de 4 meses, Yura já estava integrando o departamento profissional. Yura ficou no Grêmio até 1980, sendo transferido para o Criciúma, na época a maior transação financeira de Santa Catarina. Mas ali ficou pouco tempo, menos de um ano, e logo foi vendido para o Internacional. Sabendo disso, Yura pediu um salário exorbitante, algo que o Inter não poderia pagar. E aí, os colorados desistiram da contratação. Yura jogou 359 partidas com a camisa do Grêmio, marcando 62 gols. Realmente um jogador símbolo da raça gremista. Yura foi o autor do gol mais rápido da história dos Grenais, apenas 14 segundos. E se você olhar, procurar na internet o vídeo do gol marcado por Yura, após fazer o gol, ele abre os braços, simbolizando um abraço à torcida do Grêmio, porque segundo Yura, ela merecia muito. Muitas vezes o vaiava e ele estava lá, se dedicando pelo Grêmio, e ali foi o ápice da comemoração. Uma jogada que era treinada constantemente e naquele jogo foi executada à perfeição. Yura foi integrante do Conselho Deliberativo do Grêmio, foi diretor das categorias de base tricolor e no dia 21 de setembro de 1996 foi agraciado com a honraria na Calçada da Fama. O discurso naquela ocasião foi inflamado por Hélio Dourado. Yura estreou há exatos 51 anos. Veja como o tempo passa. No dia 16 de julho de 1972. Mas ali na ocasião tinham algumas curiosidades que eu quero comentar aqui com você. O jogo não foi só a estreia de Yura, mas também de Daltro Menezes como treinador do Grêmio. Otto Glória havia sido demitido dias antes. Embora tenha feito uma boa campanha pelo campeonato estadual, Otto Glória perdeu um jogo-chave. Perdeu para o Novo Hamburgo por 1-0, dando ali praticamente adeus à conquista do Campeonato Gaúcho. E aí ele foi trocado por Daltro Menezes. Daltro Menezes teria que fazer o papel de reformulação e de preparação do elenco para o Campeonato Brasileiro, que logo a seguir estava por ocorrer. Mas também tem uma outra curiosidade. O presidente na época era Mário Antunes da Cunha. Era um presidente interino. Por quê? Dias antes havia falecido Davi Guzmão. E aí, Mário Antunes da Cunha
que era presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio, assumiu o comando. Lembrando que Mário Antunes da Cunha foi presidente do Grêmio nos anos 64 e 65, sendo campeão invicto estadual em 1965. E a curiosidade aqui é que depois da morte de Davi Guzmão, o presidente seria Uli Faquin. Só que interinamente assumiu Mário Antunes por ser presidente do conselho e Uli Faquin tomou posse como presidente efetivo no final do mês de julho. E aqui eu quero te dar a ficha do jogo de estreia de Yura, para você relembrar aquela equipe do Grêmio. O Grêmio venceu o Brasil de Pelotas em jogo válido pelo Gauchão no dia 16 de julho de 72 por 3-0. E o tricolor entrou em campo com Jair no gol, Espinosa, depois Domingos, Beto, Renato Kogo e Everaldo, Jadir, Negreiros e Gaspar. Flecha foi substituído justamente por Yura, Mazinho e Oberti. O Grêmio que estreava ali, Daltro Menezes, e os gols foram marcados por Gaspar, Mazinho de cabeça e também Oberti, ambos gols marcados ainda na primeira etapa do jogo. Grande abraço, Yura. Vale a pena a gente relembrar história de grandes ídolos tricolores. Se você gostou desse vídeo, te convido a compartilhar o conteúdo, a te inscrever no canal, a divulgar a história de gremistas, a história genuína do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Um grande abraço e até o próximo vídeo.